E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem preparados para mais uma aula do nosso canal, até porque estamos perto, quase encerrando nossa última unidade, a quarta unidade referente ao nosso ano letivo. Vamos fazer a correção da atividade de número 34. Na primeira questão, você deveria fazer o preenchimento das lacunas com dois tipos de intertextualidade. Ou seria a paráfrase ou seria a paródia, fazendo ligação com a definição do que é a palavra. Letra A. A paráfrase confirma a ideia do texto original. Então, vejam aí que essa alternativa está correta. A paráfrase, ela tem esse objetivo, confirmar apenas utilizando outras palavras, um texto base. Já a paródia é uma imitação engraçada, uma forma de fazer um contestamento, certo? Então, a paródia, ela busca imitar, por exemplo, a letra de uma música que já existe. A segunda questão, pergunta: essa imagem foi inspirada na famosa pintura de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Nesse caso, qual é o objetivo da inspiração da pintura base, original? Então, a alternativa correta é a letrinha B, provocar um humor, conforme vocês podem e observaram a pintura, toda a gesticulação que utilizou, a frase que sugeriu, deu mais informações sobre o contexto daquilo que quis ser expresso, certo? Quinta questão foi um anúncio, uma publicidade sobre um doce, E surgiu a perguntinha: a publicidade está interagindo com outro texto. Qual é esse outro texto? Então, quando vocês leram, tanto de forma verbal como visual, vocês perceberam que tem um trechinho de uma música, da Rita Lee na publicidade. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Quarta questão. Observem a imagem publicitária, sobre ela pode-se afirmar que. Então, nós temos aí toda a imagem, como vocês podem acompanhar, alguns produtos, uma imagem muito conhecida que circula nas redes sociais, inclusive, também baseada na obra de Leonardo da Vinci, certo? E embaixo nós temos um exemplo, certo? Uma frase que diz que esse produto deixa a roupa uma perfeita obra-prima. Então, qual dessas alternativas irão afirmar o que foi explícito na imagem? Então, a alternativa correta é a letrinha B, que a frase sugere que o produto deixa a roupa como obra-prima, tal qual como o quadro, aliás, de Leonardo da Vinci, certo? Então, veja que fez uma comparação, obra-prima com o produto, certo? Então, foi bem fácil essa questão, até porque a frase que foi exposta verbal já deu a resposta, praticamente. Quinta e última questão, também uma publicidade, uma imagem, outra obra, mas que foi inserido outros elementos nessa obra, porque
é uma forma de intertextualidade, né? Ela foi feita baseada em obra que já existe, certo? E foi acrescentado novos elementos. Qual é o objetivo dessa publicidade? Sem dúvidas é convencer o consumidor, né? Convencer alguém a consumir o produto de uma marca específica. A letrinha A é a alternativa correta. Então, encerramos a correção da nossa atividade. Sem dúvida, vocês devem ter tido um bom resultado, certo? Agora sim, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto da aula de hoje, né? Então, o assunto de hoje é tipos de sintagmas. Mais detalhadamente, sintagma nominal e sintagma verbal. Vamos analisar, né? Vamos voltar um pouquinho hoje para essa área que analisa bem as frases, orações, né? Sujeito, predicado, né? Em sintagma verbal e nominal. E o que é o sintagma? O sintagma nada mais é do que um conjunto de elementos que irão constituir uma unidade significativa, ou seja, de sentido, dentro de uma oração e que mantém uma relação de dependência. Um termo vai depender de outro, né? E uma relação também de ordem. São organizados sempre em torno de um elemento fundamental. Então, o elemento fundamental principal é chamado núcleo, né? Que pode ser verbal, nominal, certo? E pode, por si só, constituir, né? Formar um sintagma. Vamos agora ler alguns exemplos para que fique mais clara essa compreensão, certo? Então, vejam essas sentenças. João guardou os livros na prateleira. O guarda está dormindo no posto. Meu filho adormeceu. Você levará a marmita amanhã. Vejam que algumas partes, né, das sentenças foram marcadas na cor vermelha e outras foram grifadas. Então, como João, o guarda, meu filho e você são exemplos de sintagmas nominais. Por que nominais? Estão fazendo referência a um nome, certo? No caso aí são o sujeito, aquele que pratica ou sofre, né, uma determinada ação. E o que segue, né, o restante da frase, nós chamamos de predicado, certo? Que inclusive também terá um núcleo, que nesse caso o verbo vai estar incluído dentro, né, desse predicado. Logo, nós teremos também o sintagma verbal, que tem como núcleo verbo, como guardou os livros na prateleira. Então, guardou é o nosso verbo, né, expressa uma ação. Portanto, um exemplo de sintagma verbal. E assim sucessivamente. Vejam que é bem simples, né, essa compreensão. Então, ficou claro que quando o núcleo de um elemento nominal, né, que é um nome, João, Maria, Pedro, ou um pronome, você, ele, ela, nós, né, como vocês viram durante os exemplos. João, o guarda, meu filho, você. Então, quando o elemento nominal for um nome ou pronome, nós classificamos como sintagma nominal. Porém, quando observarmos, né, como nos exemplos, guardou os livros na prateleira, está dormindo no posto, adormeceu, levará a marmita amanhã, né, o elemento fundamental, como eu comentei com vocês anteriormente, é o verbo, né, de modo que se tem, nesse caso, sintagmas verbais. Então, o núcleo, nesse caso, não serão os nomes, mas sim os verbos. A natureza desse sintagma vai depender do tipo de elemento que constitui o seu núcleo, né? Seja um nome ou um verbo. Então, nós temos o sintagma nominal, representado por SN, o verbal SV. Também existem outros tipos de sintagma, certo, pessoal? Como adjetivais, certo? Cujo núcleo vai ser o quê? Um adjetivo. E os sintagmas preposicionados. Mas vamos apenas nos atentar hoje aos sintagmas nominais e os sintagmas verbais. A gramática sintagmática faz a análise da estrutura da frase de um modo diferente das demais gramáticas, que fazem a análise sintática tradicional, certo? Então, nós vamos ver alguns exemplos
como que isso acontece na prática. Há uma relação de dependência entre termos, certo? Nós temos o determinante, né, que é um termo que vai especificar o sentido de um outro termo, certo? Dentro da oração. E temos também o determinado. Cada um desses elementos irão constituir um sintagma. Cada sintagma possui o seu núcleo, né, que pode ser um verbo. Se o núcleo desse sintagma for um verbo, eu tenho um sintagma verbal. Se eu tenho um núcleo que é um nome ou um pronome, né, como eu comentei anteriormente, nós temos um sintagma nominal. Mais exemplos. O João comprou todos os livros. Então, vamos analisar o exemplo, né, e vermos onde que está o sintagma verbal e o sintagma nominal. Então, nós temos o João, né? João é o nome, né? Então, nesse caso aí, o nosso sujeito que praticou uma ação. Ação de quê? Comprar os livros. Quem comprou, né? Quem comprou foi o João. Logo, é um nome e o nosso sintagma nominal. Vejam como é simples. Antes do nome, nós temos o determinante. E o que é que o determinante faz? É um termo que vai especificar, né, o sentido de um outro termo, que nesse caso aí é o João. Então, vejam que nesse caso nós temos um artigo definido, né, a letrinha O, que vai combinar com o gênero masculino, no caso aqui da palavrinha João. Então, há essa concordância. Comprou todos os livros. Então, nós temos aqui o predicado, né? E também o sintagma verbal. Por quê? Porque vai girar em torno de um núcleo, que é o verbo comprar, que nesse caso aí está no pretérito. Comprou. O João comprou todos os livros. Comprou é o nosso verbo, todos que vai indicar a quantidade, certo, dos livros. E nós temos livros que vai indicar também um nome, portanto, um sintagma nominal, certo? O determinante dos livros, o nosso artigo agora no plural, os, e o substantivo livros, indicando, né, o sintagma nominal. Mais exemplos. As verdadeiras amizades nunca morrem. É verdade, concordo. Vocês também? Então, vejam que no exemplo acima há um sintagma nominal. Onde é que onde está localizado o sintagma nominal? As verdadeiras amizades, né? E tem como núcleo um substantivo, que é o substantivo amizade, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, mais um exemplo. Como eu falei para vocês, o sintagma nominal pode, né, ter como núcleo um nome ou um pronome. Esse núcleo, né, pode aparecer sozinho ou acompanhado de outras palavras, né? Aqui, esse núcleo estará subordinado. Por isso, nós temos os termos que se referem a esse núcleo, seja ele um nome, né, ou, no caso, o verbo. Mas, geralmente, nesse caso aqui, estamos analisando o sintagma nominal. São normalmente representados por artigos, né, definidos ou indefinidos, os pronomes, adjetivos e os numerais, certo? Então, veja aí que há a presença, né, geralmente, desses determinantes que se referem ao núcleo, certo, dessa oração. Alguns desses determinantes exercem uma posição fixa dentro do sintagma, como os artigos, por exemplo, sempre estarão antes do núcleo, né? Nesse caso, o João, como vocês viram no exemplo anterior, é o nosso núcleo, né? O nosso sintagma nominal. Anteriormente, nós temos o artigo, que aparece em uma posição fixa, certo? Por isso, nós afirmamos que é uma posição variável, né? Que pode estar antes ou depois desse núcleo. As palavras determinantes, por estarem subordinadas ao núcleo, deverão se adequar harmonicamente a ele. Ou seja, se o determinante estiver no singular, né, provavelmente o núcleo também vai estar no singular. Se o artigo está no singular, o núcleo, né, vai estar no singular. O
João, singular, tanto o artigo quanto o núcleo. Mas se eu digo as flores, então vejam que eu tive que fazer uma adequação para que houvesse, né, toda essa flexão. O sintagma verbal, né, como eu comentei, ele é formado pelo verbo, né, que é o núcleo do nosso sintagma. Vai ser sempre o verbo, no caso do sintagma verbal. Ele pode ser seguido ou não de um sintagma preposicional, né, quando há preposição, o objeto indireto. Quando não há, né, do sintagma nominal, o objeto direto, certo? Ou também de sintagmas adverbiais, que há a presença do adjunto adverbial e do sintagma, ou do sintagma adjetivo predicativo, certo? Que não é o caso que vamos nos estender hoje, apenas no sintagma verbal. Exemplo, ele confia em suas possibilidades. Nesse caso aí, nós temos confia, que é o verbo, e em seguida o sintagma nominal, em suas possibilidades. Para encerrar, vamos analisar aqui mais um exemplo, certo? Nessa oração. Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Então, nós temos tanto o sintagma nominal como o verbal. Aquele é o determinante, certo? É o termo que vai especificar o sentido do termo seguinte. Aquele quem? Aquele aluno específico. Então, veja que ele determina. O nome é o nosso aluno, certo? Que vai estar trazendo, né, essa informação nominal. O verbo obteve. O elemento que modificador do verbo é o advérbio hoje. E também temos o determinante, nesse caso aí, o nome resultado. E no finalzinho, um outro modificador, que é um adjetivo, né? Atribuindo a qualidade excelente, certo, pessoal? Então, sei que isso é um conteúdo novo, né? Que podem surgir algumas dúvidas durante a explicação. Se for o caso, revejam o vídeo, leiam os materiais, tirem as dúvidas, possíveis dúvidas, aqui no canal, com os professores de vocês também, certo? Agradeço pela participação e conto com a presença das nossas próximas aulas. Até lá!